Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amigos, ao anunciar os padecimentos e a morte de Cristo, porque foi isso que ouvimos no Evangelho de hoje, deste domingo da 50ª, 50 dias que nos separam da Páscoa, nós ouvimos nosso Senhor advertindo seus apóstolos. Chamou os 12 e disse: eis que nós subimos a Jerusalém. O Filho do Homem será entregue aos homens, será escarnecido, será açoitado, será cuspido, e havendo açoitado, matá-lo-ão, e ao terceiro dia ele ressuscitará. Os apóstolos não entenderam nada, mas Jesus os advertiu: nós estamos subindo, e o Filho do Homem será morto, será humilhado, será morto, ao terceiro dia ressuscitará. Os apóstolos não entenderam nada, mas Jesus sabia o que dizia: eu estou subindo pela última vez para Jerusalém e lá eu serei morto. E ao nos anunciar tudo aquilo que viria a acontecer com nosso Senhor em Jerusalém, a Santa Igreja coloca um contraste diante dos nossos olhos. Um contraste com este tempo de loucura carnavalesca. De um lado, Jesus açoitado, humilhado, chicotado, cuspido e morto. Do outro lado, os homens furiões que festejam o carnaval. Em outras épocas, chamado de carnestolendas, de duas palavras latinas que querem dizer carnes, que significa carne, e tolendos, que significa tolher ou retirar, o carnaval significava a época do ano em que se aos poucos se retirava a carne para dar início ao grande tempo de abstinência quaresmal. Neste período que hoje conhecemos por carnaval, nós vemos nas ruas, nos clubes, nas praças, nas famílias, as manifestações de uma alegria ruidosa e pecaminosa. E diante da maior distração popular do ano, a Igreja contrasta a lembrança da maior tristeza da história da humanidade, quando o homem crucificou o seu próprio Deus. O Filho do Homem será entregue aos homens, será escarnecido, será açoitado, será cuspido, será flagelado e será morto. Adentramos a igreja e encontramos o padre com os paramentos roxos da penitência. E saímos ao mundo e encontramos os homens e seus súditos, a alegria frenética e racional, e a igreja nos convida a nós ao recolhimento, enquanto o mundo nestes dias nos convida ao barulho. Ele será entregue aos gentios, tradetur gentibus, ele será ridicularizado, iludetur. Ao colocar diante dos nossos olhos a imagem do Cristo coroado de espinhos, tendo pendente nos seus ombros uma púrpura, e nesse estado entregue aos gentios, para ser por eles tratado e ridicularizado, a Santa Mãe Igreja quer afastar dos perigos e tentações dessas festas carnavalescas os seus filhos. Festas que são a extensão dos atos pelos quais nosso Senhor Jesus Cristo é debochado, é ofendido, é ultrajado. Os senhores não podem, como cristãos, apoiar de maneira alguma essas festas carnavalescas. Ou os senhores se dizem católicos, ou os senhores se dizem seguidores de Jesus Cristo, ou os senhores se dizem defensores do tempo do carnaval. Não dá, não é possível conciliar o espírito cristão ao espírito moderno do carnaval. Não é possível estar sentado neste banco hoje e de alguma maneira participar das loucuras que os homens fazem nas ruas sem cometer uma ofensa grave a nosso Senhor Jesus Cristo, sem humilhá-lo gravemente
sem debochar e cuspi-lo novamente, como fizeram há 2000 anos atrás os pérfidos judeus. O Evangelho deste dia, além de anunciar que Jesus sobe a Jerusalém, também nos diz que, subindo a Jerusalém, nosso Senhor encontrou um cego em Jericó. Indo para Jerusalém, nosso Senhor encontra um cego. A este cego, nosso Senhor pergunta, este cego que grita incessantemente: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Jesu, filho de Davi, miserere mei. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E Jesus diz: que quer que eu faça? E o cego responde a belíssima frase: Domine ut videam, Senhor, que eu veja. Jesus retira a cegueira deste homem, e é tão paradoxal que no mesmo dia comemorativo desse magnífico milagre, em que o Salvador abriu os olhos ao cego para ver as maravilhas da luz, o mesmo povo a quem ele também rasgou as trevas do Espírito para os esplendores da luz do céu, ponha diante de seus olhos uma máscara e com o rosto mascarado siga cantando nos blocos de carnaval para as trevas do pecado e da morte. Na verdade, o espírito do mundo, meus amigos, que é sempre um espírito contrário ao Espírito de Deus, o espírito do mundo é sempre contrário ao Espírito de Deus, e esse espírito converte as festividades da igreja, que encerram nelas contínuas e úteis ensinamentos, esse espírito converte as festas da igreja em divertimentos profanos. É o que aconteceu com o domingo, por exemplo, que é o dia do Senhor, e hoje se tornou o dia do homem sem Deus. Se pensa em tudo, na festa, no almoço, nas visitas, no passeio, no descanso, mas já não se pensa mais na missa em primeiro lugar. Eu não venho à missa porque estou muito cansado. O dia do Senhor se tornou o dia do homem sem Deus. Assim também aconteceu com o carnaval. Carnaval que em si significa carnes levare, ou afastar a carne, porque era a preparação para a quaresma, nesse tempo onde se retirava a carne. Já não é mais, é verdade que o carnaval, ele não é uma festa de origem pagã, como muitos afirmam, mas é uma festa cristã, paganizada pela maldade dos homens. Na cristandade, na sociedade cristã, os dias que antecedem a quarta-feira de cinzas eram popularmente chamados de dias gordos. Sobretudo, o mais famoso dos dias gordos, a quarta-feira gorda, que na maior parte dos costumes e culturas permanece sendo chamada de Mardi Gras, quarta-feira gorda. Nestes 3 dias que antecedem a quarta-feira de cinzas, o bom povo cristão dos tempos passados, que sabia se divertir, preparava comidas especiais, descontraía-se com divertimentos lícitos, numa sóbria despedida destes divertimentos e desta comida, porque iriam iniciar o tempo sacrossanto da rigorosa penitência, e tinham de se submeter à penitência, como nós ainda devemos, durante 40 dias. Então era costume celebrar os dias anteriores, dando a Deus aquilo que nós nos absteríamos durante os 40 dias, o chocolate, a carne e todo tipo de comida. Em muitos lugares essas festas começavam mesmo com a festa do Dia dos Santos Reis, dia 6 de janeiro. Certamente não é crível que o carnaval, entendido dessa maneira, presente no cristianismo, seja uma infiltração pagã dentro da cristandade. A malícia humana e a astúcia do demônio
entretanto, transformaram esta festa na tirania do demônio sobre a terra. O carnaval deixou de ser uma festa cristã para tornar-se uma festa pagã, no momento em que as máscaras e as fantasias que nos disfarçavam e nos permitiam fazer o que quiséssemos em bailes e festas, entraram na cultura também cristã. Nesse momento, o carnaval se paganizou. Uma coisa era o carnaval na cristandade, o adeus aos prazeres lícitos. Outra coisa é o que o mundo fez do carnaval. O deboche num baile fantasiado, onde eu posso fazer o que eu quiser. Ninguém me vê, não presto contas a ninguém. Era mesmo costume entre os pagãos, proibido pela Santa Igreja, de que os cristãos participassem desde o ano de 585, com o concílio de Auxerre. Era o costume que os pagãos vestissem-se nos primeiros dias de janeiro de animais e saíssem na rua fazendo o que bem entendessem. Tudo era permitido. A Igreja proíbe os seus filhos desde o ano de 585 a participar desse tipo de coisa. Porque a Igreja guarda vigilante a fé, a moral e a virtude. Ela é depositária dos tesouros divinos, que são as vossas almas, resgatadas pelo derramamento do preciosíssimo sangue de nosso Senhor. Infelizmente, nos nossos dias, e já há muito tempo, a insanidade coletiva tomou conta da sociedade. O mundo, o demônio, a carne, os mais ferozes inimigos do homem, fazem a sua pesca mais farta nestes dias de carnaval pela devastação da virtude. E eles fazem isso guiados pelo demônio, a cujo serviço estão submetidos. O carnaval se tornou exagero na comida e na bebida, se tornou a porca libertinagem sexual, se tornou músicas com duplo sentido. Quem é cristão e entende a sua dignidade e dança e canta e participa de um lugar que tem música com duplo sentido? As horrendas marchinhas e sambas indecentes, danças imorais, sincretismo religioso, deboche da própria religião católica e mais um tanto de aberrações representam e resumem o carnaval dos homens modernos. É a tirania do espírito laico, dessa mentalidade pavorosa de pessoas que querem viver uns dias sem Deus, que querem saciar os seus prazeres desordenados, como se fosse permitido em alguns dias fazer isso. O carnaval é hoje uma espécie de momento em que nós podemos esquecer que o pecado existe, que nós temos um inferno para evitar, que nós temos uma alma para salvar. Ainda hoje de manhã, depois da celebração da missa das 8, uma pessoa veio angustiada a perguntar providencialmente, hoje que meditamos sobre isso no sermão: Padre, o que fazer? Ontem, um jovem de 22 anos estava numa festa de carnaval, levou, sem perceber, uma pancada na cabeça e morreu. Não era batizado. Nada para fazer, nada a se fazer. Acabou o tempo dessa pessoa, terminou o tempo de arrependimento. Com 22 anos, nós já podemos pensar em escolher o batismo há muito tempo. Voluntariamente, longe de Deus. A única ocupação que importava nesse tempo, poderia ter pensado no batismo. A Páscoa está à porta. Teremos mais uma vez a graça de muitos batismos de adultos na noite do Sábado Santo. Aqui, por exemplo. Não. A festa, o divertimento, o pecado, o carnaval, isso era uma prioridade. O carnaval se tornou uma pausa no combate espiritual. Hoje eu posso pecar, hoje você não pode pecar, e nem um dia.
O que um cristão deve fazer face ao carnaval? Sobretudo, hoje em dia, com a proliferação dos influencers na internet, se tem o carnaval é católico, o carnaval não é católico, o carnaval é da igreja, o carnaval não é da igreja, é para um cristão ir, um cristão não pode ir. Afinal, é lícito ou não? Primeiramente, meus amigos, nós temos que nos lembrar sempre de que, como católicos, nós não necessariamente somos tristes ou nós favorecemos a tristeza. Nós não somos contrários ao divertimento sadio. Saber divertir-se é uma virtude. E não há nada demais em preservar costumes alegres que forjaram a cristandade ao longo dos séculos. Não há erro, portanto, nenhum em despedir-se dos faustos das refeições, como nos pede a Quaresma, que nós abandonemos esse fausto nas refeições, celebrando esses dias anteriores com nossos pratos preferidos, comendo aquilo que não comeremos nos próximos 40 dias, nos dando um pouco mais de lazer sadio, familiar ou individual, ouvindo uma boa música, assistindo um bom filme ou algum divertimento lícito do gênero. O que não quer dizer, claro, que nós possamos cometer excessos na comida, na bebida, e nem mesmo que nós estamos dispensados para o pecado, seja ele qual for, mortal ou venial. É uma ofensa a Deus nosso Senhor de qualquer maneira. Não nos é permitido pecar, nem mesmo no carnaval. Depois, eu convido os pais, pai e mãe de família, a refletir se vale a pena introduzir os vossos filhos no espírito do carnaval do mundo, permitindo que eles participem de bailinhos carnavalescos, fantasiados e mascarados, sobretudo, aprendendo assim que por detrás de uma fantasia em um baile, ninguém os vê e, portanto, podem fazer o que bem entendem, não são reconhecíveis. Isso tudo fora do ambiente familiar. Não vale a pena, ou vale? Reflitam, senhores pais, se vale a pena introduzir os vossos filhos nesse tipo de realidade. Não vale a pena. Por que semear esse tipo de raciocínio no coração tão aprendiz de uma criança que ainda não aprendeu a discernir corretamente entre o bem e o mal? Que num ambiente familiar se dê mais tempo à brincadeira, à diversão, permita-se brincadeiras e diversões, que se coma algo do que se gosta, que se faça um pouco mais de descanso, não há problema nenhum. É no ambiente familiar que as crianças precisam aprender o verdadeiro sentido da diversão. É em casa que as crianças precisam aprender o que significa divertir-se bem. E é em casa, meus amigos, que as crianças devem aprender o que é a Quaresma, que o divertimento não é um dogma e nem a coisa mais importante da nossa vida. É em casa que as crianças precisam aprender que existe um momento para se divertir e se recrear e que existe um momento onde nós devemos aprender a fazer sacrifício e penitência. O problema de participar dos festejos do mundo é que, e mesmo esses que não são tão graves, e sobretudo introduzir as crianças nesse ambiente, é que normalmente esses ambientes, eles vão nos lembrar bem o que é o divertimento. E vai parar por aí. Mas e a quarta-feira de cinzas? E a penitência que inicia? Quem vai falar para essa criança? Quem vai ensiná-la sobre a necessidade do sacrifício, da mortificação dali para frente? Outro dia no colégio, uma própria criança percebeu, falando dos abusos do tempo do carnaval, uma criança levantou a mão e disse: mas padre, essas pessoas que vão para a rua, certamente não fazem penitência na quarta-feira de cinzas. Uma criança é capaz de perceber isso. Por que incentivá-las a um lugar única e exclusivamente, onde só o divertimento
Eu estou falando do tempo do carnaval, isso não se aplica a uma festa de aniversário, a uma reunião familiar. Eu estou falando do sentido do carnaval. Por que introduzi-las única e exclusivamente na mentalidade da festa, se esse despedir-se do mundo está ligado à penitência que nós iniciamos na quarta-feira, o dia seguinte? Não é a mesma coisa que uma criança participe fantasiada de uma festa de aniversário, que era uma festa de aniversário das princesas, ela vai de princesa, problema nenhum. Que o menino queira ir de Rei Leão, ou sei lá do que, na sua festa de aniversário, é outros 500. O problema do carnaval é você vestir uma criança assim, é você se vestir assim, e incutir nessa pessoa, nessa criança, ou em você mesmo, ou sei lá em quem, a mentalidade de que por detrás de uma fantasia, numa festa, num baile, porque é esse o sentido desses bailes de carnaval, você pode fazer o que você quiser. Você é quem você quiser. Ninguém está lhe vendo. Nesse dia, faça o que você quiser fazer. Isso está errado. Isso não vem de Deus. E desligar o carnaval da necessidade do sacrifício também está errado. Porque o carnaval está ligado à penitência quaresmal. Assim um cristão pode viver bem o carnaval. Se desligar uma coisa da outra, não faz sentido. E mesmo assim, ainda que não seja lícito, ainda que não seja permitido celebrar, eu gostaria de lhes ensinar uma outra coisa, mais importante, meus amigos. E eu termino por aqui. É que tenham os corações voltados para o alto. Buscai as coisas do alto. Os senhores ouvem em cada missa, eu vou cantar e vocês vão responder, sursum corda, habemus ad Dominum. Corações ao alto, Ele está no Senhor, nós temos o coração em Deus, o nosso coração está em Deus. Corações ao alto, elevem as mentes, meus amigos, não somente quando olharem a podridão do carnaval, essas pessoas insensatas na rua, na TV, não só quando olharem isso, elevem o coração e digam isso não presta, mas olhem para o prazer lícito e bom da vida também e digam sursum corda, corações ao alto. O nosso coração foi feito para mais do que isso. Percebam esse apego tão mesquinho a prazeres e alegrias tão efêmeras. Há um prazer no alimento, há músicas, dancinhas. De tudo isso, tirem a grande lição, meus caros, o paraíso é muito melhor. O céu é muito melhor, mais vale a vida eterna. A terra parece tão miserável quando nós olhamos para o céu. Se você olha para a terra e ela ainda parece melhor do que o céu, o seu coração está longe de estar em Deus. Peça a Deus na missa de hoje, quando você disser, habemus ad Dominum, o nosso coração está em Deus. Quando você rezar isso hoje, peça para que seja verdade. E esse tempo de carnaval é parâmetro para saber onde está o seu coração. Será que um cristão realmente não consegue encontrar as suas delícias e os seus deleites em Deus? Meus amigos, por que escandaliza tanto um padre que fala isso num sermão? Por que brigar tanto para fazer da nossa vida um tempo de diversão? Um caminho folgado? Como se essas diversões, como se o padre estivesse proibindo as diversões. Eu estou falando do tempo do carnaval. Eu não estou sendo rígido nem rigoroso demais. Eu estou lhes ensinando a levantar o coração. E diante disso, por que brigar tanto para defender que um católico pode de alguma maneira sair na rua nesse dia? Como se a rua, a dancinha, a marchinha, a cervejinha fosse a nossa última morada, a nossa verdadeira alegria, o nosso verdadeiro descanso. Esse é o seu? A nossa alegria está em Deus, o nosso coração está no céu. As alegrias deste mundo são efêmeras, são pura ilusão. Não são a nossa verdadeira alegria. Se o nosso coração está em Deus, nós descobrimos, de fato, que ele deve estar bem longe do que este mundo pode propor neste tempo de carnaval.
Passa bem um bom carnaval quem não perde a graça de Deus. Vive um bom carnaval quem usa deste tempo para crescer na amizade com Deus. Por isso, embora não seja ruim, muitas vezes louváveis, e que no ambiente familiar nós nos despeçamos da mesa generosa, não tem nada melhor nesse tempo de carnaval do que um bom recolhimento, um tempo de adoração, orações e proximidade com Deus. Não há mal na despedida sóbria das coisas lícitas, que estarão ausentes no tempo da Quaresma. Este costume começou na igreja, ele formou a cristandade, mas não há mal algum, pelo contrário, todo o nosso bem e a nossa alegria consistem nisso, em elevar até Deus os nossos corações. Quem é você, cristão? É uma alma eleita de Deus. E uma alma eleita de Deus não se sacode nos bailinhos imorais desse mundo, nem faz deles cópias cristãs com certificado de cristão. Você é uma alma resgatada a um preço muito alto para se perder no meio das comilanças e bebedeiras desse mundo. Você é aquele por quem o Filho do Homem disse hoje no Evangelho: subo a Jerusalém, serei açoitado, serei humilhado, serei cuspido, crucificado e morto. Não faça do carnaval um tempo de deboche para com Deus. Domine ut videam, Senhor, que eu veja. Peça a graça de viver e de ver, segundo o exemplo do cego de Jericó. E tenha sempre o seu coração ao alto, sursum corda. Nos ajude a Virgem Maria, ela que é o refúgio dos pecadores. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Doce coração de Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.